Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um dia de orientações, de palestras nessa nossa semana do criacionismo. Beleza? Como é que foi você? Tá tudo bem? Tema de ontem, nós começamos um pouquinho falando sobre seleção natural e hoje nós vamos retomar esse tema. Tá. Eu me lembro que eu parei ontem falando um pouquinho sobre a espécie, né? Essa definição desse termo espécie. Então, dentro disso, tem um assunto que a seleção natural usa, que é chamado de especiação. O que seria especiação? Vou tentar resumir para vocês, porque eu sei que tem de todas as séries aí do quinto ano, mas o pessoal do terceiro ano do ensino médio vai entender um pouquinho, o pessoal do nono ano. E os de quinto ano eu vou tentar ver se a gente consegue alcançar. É o seguinte: a especiação seria quando uma população de uma espécie, né, que se uniu, uma espécie, tá, ratos, vamos imaginar lá, vão para uma ilha e nessa ilha há um isolamento geográfico, é um dos tipos, isolamento, ou seja, eles não têm mais contato com o continente e não existem predadores ali. Então essa população de ratos ela vai crescer, mas ela vai ter algumas características, herdar algumas características diferentes dos ratos comuns. E aí, a partir do momento, essas características não são características morfológicas, tá? São características, às vezes, químicas, características a nível da estrutura, até em hábitos também, eles vão ter hábitos diferentes. Esse tipo de ação ou de caracteres, segundo a teoria da evolução, justificaria o neodarwinismo a, a ser uma nova espécie. Mas a gente precisa pensar. Mas ainda não responde à dúvida de Darwin, porque Darwin diz que as espécies foram evoluídas modificando. Claro, porque quando você tem um peixe que virou um anfíbio e você tem um anfíbio que virou um réptil, a estrutura física, que a gente chama de morfológica, porque a gente vê, houve uma mudança geral e a gente não tem essa mudança geral. A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus criou e as espécies segundo o seu tipo, a sua forma. É interessante notar que os Gênesis defendem que os animais eles tinham, quem sabe, as suas formas definidas, mas eles não eram na realidade, ou seja, existia um tipo de animal padrão que deu origem a todos os animais descendentes daquela linhagem, daquele gênero. Vamos imaginar uma coisa. Você já viu gato, não vai? Um gatinho. Miau, né? Horrível esse gato, né? Mas tudo bem. E aí? O gato não se parece com a jaguatirica? Parece com a jaguatirica. A jaguatirica não parece com a onça? De certa forma, a onça não parece com o leopardo? O leopardo não aparece, não tem as aparências do tigre. O leão não é um gatão? Ó, eu, por exemplo, me acho um leão. O leão black. Mas tudo bem. Veja, eles são felinos. Percebe que eles têm características assim, um tipo básico, ou seja, a Bíblia quando fala de espécie, ela teria um animal que era o tipo básico, que teria as condições para que no futuro as informações genéticas criassem descendentes diferenciados. É isso que o criacionismo defende na questão da especiação. Agora, se você diz que o isolamento geográfico cria uma nova espécie porque está criando hábitos diferentes, e existem outras situações. Em alguns lugares, a questão também até da busca sexual ser inibida e etc. Mas será que isso é criar uma nova espécie? Vou dar um exemplo para vocês. No Brasil, existe uma ilha, que é a Ilha dos Queimados. Ela fica a 35 quilômetros do litoral paulista. Acho que entre as praias de Peruíbe, litoral paulista. É a famosa Ilha das Cobras. Pode pesquisar sobre ela. E essa Ilha das Cobras, parece filme, já foi até comentado, documentário.
Ela é constituída, não tem pessoas, não tem habitantes, só tem um farol lá da Marinha. E ela é proibida a entrada de pessoas porque essa ilha é aonde se encontra o maior número de cobras do mundo por metro quadrado. Para você ter uma ideia, aproximadamente a Ilha das Cobras ela deve ter mais de 2.500 cobras de espécies, olha, ou seja, e aqui é o interessante, essa ilha ela é estudada, os biólogos vão lá, não pode entrar qualquer pessoa, todo mundo que entra lá é proibida a visitação. Até 1920 moravam pessoas lá, depois saíram de lá. E tem uma cobra lá que se desenvolveu devido que mudou os seus hábitos, tá? Que no caso foi a jararaca. A jararaca, ela mudou seus hábitos. Nessa ilha, uma das espécies, ou seja, a diz que é uma nova espécie, é a chamada jararaca ilhoa. Ela mudou os seus hábitos. Para vocês terem uma ideia, o veneno dela é 5 vezes mais potente do que o da jararaca comum e muito mais eficiente em aves que em mamíferos. Por quê? Porque essa cobra ela teve que se adaptar ao ambiente, porque lá não tem mamíferos, então tem mais aves. Outra coisa, elas não botam ovos. Os filhos se desenvolvem dentro delas, ok? E elas podem passar até 6 meses sem se alimentar. E o prato principal da jararaca ilhoa é o atobá pardo. Essa ilha, segundo os pesquisadores, ela surgiu há mais de 11 mil anos, desde a era glacial, e diz o seguinte, que esse continente se tratava de um morro que acabou sendo deslocado devido à ascensão do nível do mar. Então, isolou. Essa é uma das definições científicas para isso. Até comprova a questão do dilúvio, tá? Mas eles não aceitam mais. Olha, faz sentido isso, tá? A gente tem que entender. Só que entenda, pelo fato dessa cobra ter um veneno mais potente, pelo fato dela ter mudado até os seus hábitos, no caso de reprodução, ela ser vivípara em vez de ovo vivípara, justifica então que essa cobra ela é uma nova espécie? Ou ela continua sendo cobra, mas houve umas modificações nas suas funções e nos seus hábitos para uma certa sobrevivência? Isso mostra para nós o seguinte: a Bíblia, ela é muito sábia. Na verdade, o criacionismo não é uma tentativa de justificar a Bíblia. A Bíblia não precisa de justificativa, mas é uma tentativa, é uma proposta para conciliar verdades bíblicas com a verdade científica, provando que a Bíblia não estava errada. Então, ser criacionista não significa ser menos inteligente, pelo contrário. Existem idiotas criacionistas e idiotas evolucionistas. Nos dois campos existem. Agora, nós precisamos entender que quando nós falamos no criacionismo de algumas frases, ou seja, novas espécies hoje, aparecem novas espécies não aparecem hoje, talvez essa seja a questão, mas quando os evolucionistas dizem que novas espécies aparecem hoje, ele se refere a uma espécie muito superficial, que pode aparecer pelo cruzamento de duas outras espécies. O fato, meus queridos, é que isso não demonstra que a teoria esteja com razão. Mas nós podemos estudar isso. Verifique com seu professor, estude sobre espécies, estude sobre as características, veja
o que que a Sociedade Bíblica Criacionista, depois o Robson vai deixar aí o link para você entrar, ler um pouquinho sobre isso e realmente entender que a verdadeira ciência, ela nos aproxima do Criador. A verdadeira ciência, ela não nos afasta do Criador, tá? Que Deus te abençoe.